Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou falar de uma dúvida muito comum entre todos os homens que usam, pensam em usar ou já usaram tadalafila. É melhor tomar a tadalafila de 5 mg todos os dias ou a de 20 mg antes da hora H? Muitos, às vezes, acreditam que a tadalafila de 20 mg, por ser uma dose maior, pode até funcionar melhor que a de 5 mg. Mas não é tão simples assim. A escolha sobre o uso diário e o uso sob demanda, só na hora da relação, depende de vários fatores. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que muda entre a tadalafila diária 5 mg ou na hora da relação a de 20 mg. Quando cada uma pode fazer melhor sentido. E por que a dose maior nem sempre significa a melhor escolha. Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Primeiro, o que a tadalafila faz? O mecanismo de ação da tadalafila é bloqueando uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5. Nome difícil, mas vou traduzir isso para vocês. Quando você tem um estímulo erótico, um estímulo sexual, você produz um vasodilatador dentro do pênis de forma natural pelo estímulo erótico. O seu corpo, através dessa enzima fosfodiesterase tipo 5, que é o que mais tem no pênis, destrói essa substância vasodilatadora. Então, quando você toma esse medicamento, que você bloqueia a produção da fosfodiesterase tipo 5, você bloqueou temporariamente a ação do que destrói o vasodilatador com o seu estímulo sexual. O que é importante você entender de primeira mão? Não basta só você tomar o comprimido se você não tiver estímulo erótico, estímulo sexual pleno, porque esses medicamentos só são facilitadores. Eles não são indutores da ereção. Portanto, se você começar errado, não vai ter boa resposta. O que é começar errado? Tomar o medicamento e esperar que a ereção venha independente da sua vontade. Isso não vai acontecer com esses medicamentos. Portanto, tenha em mente que esses medicamentos, tadalafila, sildenafila, vardenafila, eles só são facilitadores da ereção. Portanto, você tem que ter a consciência de se estimular o melhor possível do ponto de vista erótico, de relacionamento, para que você tenha o melhor benefício com a medicação, independente da dose, ser 5, 10, 20 ou mais miligramas. Esse é o primeiro ponto fundamental. Um exemplo que eu posso dar para facilitar o seu entendimento: não adianta tomar esses comprimidos e ir para um estádio de futebol apreciar o seu time. Você não vai ter ereção só porque tomou o medicamento. Por quê? No estádio de futebol você está vendo o seu jogo do seu time. Você não está se excitando. Então você não tem condições de avaliar a resposta ao medicamento. Baseado nisso, a primeira definição básica desses medicamentos não é só engolir. Você precisa ter o estímulo erótico. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você engole o comprimido, ele está no estômago. Ele precisa de um tempo de absorção. E esse tempo de absorção varia de paciente para paciente. E com isso, também não adianta você se estimular se não deu tempo suficiente para a maior quantidade do remédio estar no seu sangue, que é o tempo de absorção que varia de paciente para paciente. Mas como é que eu sei se o meu tempo de absorção é mais rápido ou mais lento? Isso varia de paciente para paciente. Tem alguns medicamentos hoje, com medicamento para perda de peso, você tem um esvaziamento do estômago muito mais demorado. Então, esses pacientes vão precisar de muito mais tempo para o remédio estar no sangue. Ou se você está com o estômago cheio, vai competir a absorção do alimento com a absorção do remédio. Então, se você tomar esse medicamento com o estômago mais vazio, a absorção é mais rápida. Se você tomar após uma refeição, vai absorver menos, ou a absorção vai ser até muito demorada. Então, esse segundo ponto, dar tempo do remédio estar no sangue, não é só engolir. E esse tempo, você pode fazer alguns testes você mesmo, de tomando 1, 2, 3, 4, 6, 8 horas, ver quando que você tem a melhor resposta erétil quando você se excita. Porque aí você vai saber o tempo correto de tomar e, de preferência, não tomar de estômago cheio, como regra geral. A diferença entre os 5 mg diário ou 20 mg na hora H. Primeiro ponto, buscar espontaneidade. Por quê?
ter uma relação sexual é difícil. Marcar dia, marcar horário, porque um tá com vontade, o outro não tá, o outro tá cansado. Então, a grande questão é, tem que ter a mais espontaneidade possível. Então, o uso diário para os pacientes que têm uma frequência de relação sexual maior, tipo 2, 3 vezes por semana, faz mais sentido. Por quê? Você vai tomar, não relacionado com a relação propriamente dita. Você não precisa ficar preocupado que tomou o remédio, se deu tempo de absorver e coisas do tipo, e você tem uma concentração no sangue média ao longo do dia, para que quando surgir a oportunidade, você já tenha o remédio no sangue e não precisar fazer o uso 2 ou 1 hora ou 4 horas antes. Essa é a maior finalidade do uso diário e, para alguns casos de reabilitação peniana, permitir também mais oxigenação durante o sono, melhorando as ereções noturnas ou matinais, caso vocês já não as presenciam. E o uso sob demanda. Se é um paciente, por exemplo, que tem uma relação muito esporádica, ele pode optar pelo uso sob demanda. Ele só tem que entender no perfil dele quanto tempo antes seria o ideal ele tomar o 20 miligramas, por exemplo. No geral, a tadalafila, o ideal é tomar 4 a 6 horas antes. Mas se você tomou de estômago vazio, a absorção vai ser mais rápida. Se você tomou de estômago cheio, vai demorar muito mais tempo para absorver. Então também tem a ver se você tomou com o estômago vazio ou estômago cheio, em relação ao tempo de espera para que o remédio esteja no sangue e quando você se excitar, ter a melhor resposta erétil possível. À medida que você vai fazendo uso, você vai entendendo como o seu organismo reage, qual o maior tempo de espera e coisas do tipo. Você vai adaptando. Então não fique preso só à dose. Fique preso às suas particularidades de absorção, às suas particularidades de relação, frequência de relação, para você adotar o uso diário ou uso sob demanda. Um outro aspecto, a disfunção erétil, a tendência é ela piorar com a idade, piorar com o tempo do diabetes, piorar com outras patologias que estão associadas. E com isso, às vezes o uso diário não funciona. Então, às vezes, para esse paciente que piorou a função erétil, ele toma o uso diário, mas quando ele for para a relação, ele também pode fazer um reforço, tomando a de 20 miligramas 4 a 6 horas antes. Então, ao longo do tempo, você deixa de funcionar só o diário, e além do diário, você precisa também ter o reforço de 20 miligramas para ainda ter uma ereção satisfatória. Portanto, não é só definir se é 5 ou se é 20, pode até ser os dois na evolução do seu caso. Por isso, o entendimento do objetivo de tomar medicação. Lembrando que você precisa se excitar para avaliar a resposta. Lembrando o tempo antes que você tem que tomar. Lembrando da espontaneidade. Lembrando da particularidade individual de cada parceria. Você vai se adaptar à melhor forma de uso e com isso ter o melhor benefício. Agora, se você usa já na frequência diária e fazendo o reforço com a de 20 miligramas 4 a 6 horas antes ou mais, dependendo da sua dinâmica e da sua absorção, e já não tem boa resposta, provavelmente esse método já não te atende. Então tem que avaliar já outra fase, avaliar a parte cardiológica, até para fazer o uso correto e seguro dessas medicações, avaliar a parte hormonal, você não está em déficit de testosterona, principalmente você está acima do peso, com a barriga avantajada, isso sugere que você possa ter desequilíbrio hormonal também e precisa ser ajustado. Agora, se você fez tudo isso, sinal que o tratamento oral já não é o mais indicado para você. Talvez você precisa mudar para um tratamento injetável, eventualmente até evoluir para um implante de uma prótese peniana. O fato é, precisa ter uma boa resposta, precisa ajustar doses, precisa ajustar frequência. Isso tudo também é feito individualmente para cada paciente, em comum acordo com o seu médico e o que é bom senso para que você recupere não só a funcionalidade, como sua autoestima, sua autoconfiança e você buscar ter felicidade, prazer e sem medos de preferência. A tadalafila de 20 miligramas, ela tem 4 vezes a dose da de 5, ou seja, ela é melhor. A questão da maior dose não quer dizer que você vai ter melhor resposta. Você pode também ter mais efeitos colaterais. Os efeitos colaterais com a de 5 miligramas é menor que com a de 20 miligramas.
E um princípio básico do tratamento médico com remédios é: qual é a dose menor para obter o efeito desejado? Então, se eu sei a dose menor e o meu efeito desejado é obtido, não precisa aumentar a dose. Esse é o ponto. O que precisa, às vezes, aumentar é o tempo entre a tomada para melhor absorção do medicamento e você ter uma melhor resposta. Então, tente, antes de aumentar a dose, perseguir essa orientação que eu te dei, para que você entenda melhor o seu corpo, entenda melhor o grau de resposta e sempre o princípio fundamental que você tem que se perguntar: qual a menor dose para obter o efeito desejado? Enquanto você estiver tendo o efeito desejado na menor dose, isso é o que é sensato do ponto de vista de tratamento médico, de tratamento farmacológico. Então, quando que a de 5 miligramas faz mais sentido, quando a de 20 miligramas faz mais sentido e quando a associação da de 5 com a de 20 fará melhor sentido? Primeiro, respeitar o que eu falei. Qual a menor dose para obter o efeito desejado? Se você está usando a de 5 e tem o efeito desejado, você não precisa aumentar a dose. Mas efeito desejado não é só a dose, é o tempo de tomada, de preferência com o estômago vazio, e deixar o medicamento ser absorvido para estar no sangue. Porque se ele estiver no seu intestino, no seu estômago, ele não vai funcionar, porque você não deu o tempo correto. Então tente entender no seu corpo qual é o tempo que você tem melhor resposta quando você toma de estômago vazio e quando você toma de estômago cheio. Tendo essa resposta, respeita também não só a dose, como o tempo de tomada. Os 5 miligramas, o que é mais sensato para ele é quando você tem uma frequência maior de relação, vai te dar mais espontaneidade e vai diminuir efeitos colaterais. Porém, se essa dose não estiver te atendendo, ou se você tem uma relação esporádica, você pode optar para tomar o 20 miligramas 4 ou 6 ou 8 horas antes, de preferência estômago vazio, se esse é um tempo bom para você ter melhor benefício. E se você não tem efeitos colaterais importantes, como dor muscular, obstrução nasal, dor de cabeça, você pode optar sim para o uso de 20 miligramas só quando for ter a relação, desde que você entenda o tempo que tem que ser tomado, respeitando o estímulo. Mas se essa forma não atende mais, seja o de 5, seja o de 20, você pode associar os dois. Tomar de 5 diária e a de 20 para dar um reforço quando você já não tem boa resposta erétil com as doses anteriores. Por quê? Porque a disfunção erétil, ela tende a ser progressiva, tende a piorar com o tempo, e os remédios não é que você acostumou com o remédio, é que com a piora da disfunção erétil, aquela dose do remédio já não funciona. E chegam alguns casos que nem o uso de doses muito altas vai funcionar. Ou seja, o método comprimido já não é um método eficaz e você tem que buscar outras alternativas, como o injetável ou eventualmente o implante da prótese peniana. Uma outra questão: se você não tem um bom estímulo sexual, mas quer ter relações, penetração, esses remédios não vão funcionar. Então, qual é a alternativa para induzir uma ereção e não depender tanto de um estímulo erótico? Mudar a forma de tratamento. A forma de tratamento com comprimidos precisa de estimulação erótica. Mas qual a forma de medicamento que eu não preciso tanto de estimulação erótica? O uso do medicamento injetável. A injeção no interior do pênis, uma agulha fina e na base do pênis, de um vasodilatador, ele vai produzir vasodilatação independente da sua vontade. E pode produzir uma ereção independente de sua vontade. É lógico que o injetável, se você tiver erotização, ele pode até funcionar melhor, mas ele funciona independente da erotização. O que eu quero dizer? Se todo mundo fizesse uma injeção no pênis desse vasodilatador e fosse assistir o jogo do seu time, num estádio de futebol, a maioria, dependendo da dose feita do injetável, vai ter uma ereção, independente da excitação. Ele pode ficar com o pênis ereto assistindo o jogo do seu time. Só que o objetivo principal é ter a erotização, até para você ter o orgasmo. Então, no geral, a gente evolui para o injetável quando ele deixa de funcionar ao tratamento oral. Mas, de preferência, mesmo com injetável, que você, após a injeção, também tem uma estimulação para você ter orgasmo. Senão você tem penetração por uma ereção, mas não tem o orgasmo porque você não se excitou. Então, as coisas caminham juntas. Quando a tadalafila deixa de funcionar, seja na dose menor, na dose maior ou a associação das duas doses com reforço, é sinal que precisa de uma investigação maior.
para ver se tem correção ainda e se tem adequação ao comprimido, porque caso contrário, a gente tem que evoluir com outra forma de tratamento, que provavelmente é injetável, ou se você tem medo de agulha, ou não se adaptou ao método injetável, falarmos sobre o implante da prótese peniana. Então, eu não gostaria que vocês se automedicassem, começassem a aumentar a dose de forma desordenada, sem uma orientação médica, e também não quer dizer que a dose maior vá funcionar, se você não respeitar 2 princípios básicos do tratamento oral, que é primeiro, estimulação erótica. Segundo, tempo que você tomou e esperar o medicamento estar no sangue. Se você não tomou a dose adequada, não esperou o medicamento estar no sangue e só se excitou, não é suficiente. É a combinação para você obter a melhor resposta com a medicação. Não depende só do remédio. Precisa de você entender esses pontos e colocar em prática para que você tenha o benefício. Agora, se você não tiver benefício seguindo tudo isso que eu falei, precisa de uma avaliação urológica para avaliar outros motivos, como a queda de testosterona, como outros fatores, um diabetes mal controlado. Você precisa de um apoio médico para ter diagnósticos auxiliares, para ver se a medicação passa a ter efeito ou se vai precisar de outra forma de tratamento, como injetável, ou até o implante de uma prótese peniana. O que você precisa entender após essas explicações? Não existe, supostamente, o que é melhor é a de 5, é a de 20, é a associação delas, é o que é melhor para o seu caso, o que é melhor para a sua resposta, a sua dinâmica de relacionamento. É uma adaptação, uma personalização do uso e de ter o melhor efeito da medicação. Uma avaliação médica para avaliar a parte cardiovascular, a parte hormonal, ela pode ser muito pertinente, seja feito para o seu clínico geral, o seu cardiologista, o seu urologista, para que o diagnóstico seja correto, para ajuste das medicações e você não fazer uso sem uma orientação precisa e cuidando da sua saúde como um todo, não só da sua ereção. Se você usa Tadalafila e ainda tem falhas na ereção, tem dúvidas se a de 5 ou a de 20 é melhor, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.